sabendo. E eu disse, Senhor, quando me convidaram para fazer um voto, aí eu disse, eu vou fazer pelo quê? Aí me levantei e disse, eu vou fazer pela vida do meu filho. Mais uma vez eu vou pagar preço por ele. E aí eu fiz um voto para que o Senhor falasse com ele. Eu já não queria mais convidar sobre encontro, até porque ele já tinha ido. E aí eu disse, não vou falar mais sobre isso, não. E fiquei lá, eu e o meu pai, conversando e orando e pagando preço de joelhos. E, de repente, as semanas foram passando e eu disse, eita, vai chegar o encontro, ele não vai. Mas aí, de repente, ele chegou na sala de casa e disse, mãe, vai ter encontro com Deus, né? Eu disse, vai. E aí ele fez, eu quero ir. Aí eu comecei a rir na sala. Eu não tinha falado nada. Eu disse, Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. E aí ele foi para o encontro e está num processo de lapidação. O Senhor tem feito, né, grandes coisas na vida dele. Ele tem amadurecido na presença do Senhor. E eu sei que a promessa do Senhor ela é fiel. E eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, você tem que crer. Né? Às vezes a gente olha e faz, mas não tem mais jeito não. Mas, aos olhos do Senhor, Ele sabe que vai ter sim. Só que é no tempo dEle, não é no nosso. Então, a sua causa talvez não seja aos seus olhos possível, mas para Deus já está realizado, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar junto com você, porque eu também estou fazendo voto e nós iremos orar junto. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento, Deus, mais uma vez nos colocar diante de Ti nesse momento, Pai. Sabendo que quando nós fazemos aliança contigo, Pai, o Deus que pode todas as coisas, nós seremos, Senhor Jesus, abençoados, ó Pai. Nós seremos abençoados porque nós iremos estar perseverando em oração, em busca, em propósito. E isso já é a melhor coisa, Deus. Quando nós estamos, Senhor Jesus, ligados em todo o tempo contigo, em relacionamento contigo, Senhor, a cada dia nós experimentamos, Senhor Jesus, coisas extraordinárias. E aí, quando vem a bênção, a gente nem lembra mais, porque é só, Senhor Deus, mais uma coisa daquilo que Tu já fizesse, Senhor. Porque o melhor de tudo é viver na Tua presença. E eu sei que isso é uma estratégia de nos chamar a atenção, para que nós venhamos Te buscar de todo o nosso coração, mostrar que nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos estar diante de Ti, Senhor Deus, verdadeiramente Te buscando, Pai, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é, Senhor, nas nossas vidas, pelo que o Senhor já fez, nos resgatado, Senhor Deus, nos livrado da morte, nos feito de ser transformados a cada dia, Pai. Então eu quero Te pedir, Senhor, que eles possam estar todos os dias, Pai, perseverantes na Tua presença, orando, escutando a Tua voz, a Tua direção, de como é que o Senhor quer fazer e realizar na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, que nada possa fazê-los desistir e deixar de ter fé que o Senhor irá realizar em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel e nós iremos contemplar os testemunhos das pessoas aqui na frente, Senhor, dos Teus milagres, das Tuas maravilhas, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor, e fiel, Senhor Deus, e nós Te agradecemos nesse momento. Amém. Glória a Deus. Não sente ainda, eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu gostaria de convidar a diaconisa Andréa Gleice. E nesse momento é onde nós iremos de fato ouvir Deus falar, porque a palavra dele é Ele falando conosco, amém? Então, eu queria que você estendesse sua mão para a vida dela. Nós iremos abençoá-la em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estamos nesse momento, Deus, Te agradecendo pelo posicionamento da Tua filha, Senhor. De estar aqui sendo um instrumento Teu, Senhor Deus, para trazer a Tua palavra, para falar conosco nessa noite. Nos ensina, nos exorta, Senhor Jesus. Faz o que é necessário fazer, Deus. Nós queremos somente Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda de pé, vamos adorar o Senhor, vamos exaltá-lo, vamos dizer que Ele é digno de louvor, amém? Aleluia. Ao único que é digno de receber
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Você pode dizer assim: eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aleluia, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, nos rendendo, Senhor, aos teus pés, Senhor. Vem, Senhor, e faz a tua vontade em nossas vidas. Como foi cantado, Senhor, e repetido, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que eu possa ser um instrumento, Deus, nessa noite, que eu venha diminuir, mas que o Senhor cresça e que o seu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Porque eu não vou ficar em pé sozinha muito tempo, né? Claro. Então, pega a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Ruth. Eita, Deus fala. Como Deus tem falado, né? O pastor tem ministrado muito sobre Ruth. E aí, semana passada, eu tenho alguns sermões prontos. E como eu vim pregar, aí Deus tinha mostrado essa palavra, né? Aí eu disse: não, Ruth, de novo. Eu disse, né, para Deus. Eu disse: de novo. E aí, com a permissão dele, né, preguei outra palavra. E para honra e glória do Senhor, tenho certeza que ele falou muito aos corações. Capítulo 1 de Ruth, tá? E aí, mais uma vez, estou eu aqui compartilhando, né, com os irmãos algo de Deus para as nossas vidas, sim. Porque começa em quem vai ministrar a palavra e aí se estende o derramar. Amém? Todos abriram? Fica perto aqui desse casal que está sem Bíblia. Quem está sem Bíblia se junta com quem não tem. Ah, está ali, né? Amém. Desculpem, que eu não percebi. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor diz. A minha linguagem é um pouco diferente, tá? Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. E seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa, e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os dois, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela as 2 noras. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo.
Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser marido? Voltai, minhas filhas, ide-vos, porque já sou muito velha para me casar. Ainda se eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, eu ainda viesse a ter filhos, porventura vós o esperareis, até que viessem a ser grandes? Esperareis por eles sem tomardes marido? Não, minhas filhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor me afligiu. Mas elas levantaram a voz e choraram. E Orfa beijou a sua sogra. Mas Ruth se apegou a ela. E esta disse: eis que tua cunhada voltou para a sua gente e para os seus deuses. Volta também tu, após a tua cunhada? Mas Ruth disse: não insista para que te deixe ou que volte, e deixe de te seguir, porque onde fores, eu também irei, e onde pousares, eu também pousarei. O teu povo também será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. No lugar que morreres, eu morrerei, e ali serei enterrada. O Senhor faça a mim, e outro tanto, que somente a morte me separará de ti. Quando Noemi viu que ela decidira firmemente ir com ela, então cessou de discutir com ela. Veja que decisão. Então, o que me chamou nessa passagem de Ruth, a gente fala muito, a gente enfatiza muito sobre as atitudes de Ruth. Mas aí Deus me levou, e aí, quando ele disse que a palavra... Podem sentar, desculpem. Quando ele disse que a palavra dele se renova, realmente se renova, né? Semana passada eu falei sobre paz em tempo de crise, né? E a gente trabalhou o capítulo de Filipenses 4:7. Falamos sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, que nós possamos sentir essa paz em nossos corações, porque as provações e as lutas, elas não deixarão de existir, mas que nós possamos nos apropriar dessa paz que excede todo entendimento, que em meio às lutas, que em meio às guerras, nós possamos ter essa paz. E o que é essa paz? É confiar em Deus, é aprender a descansar, né? O que não é fácil, né, para ninguém. A gente quer logo ver, quando se levanta algo, um problema, a gente quer resolver, e a gente vai na força do braço, e a gente acaba causando aflição, nós ficamos aflitos, muitas vezes deprimidos, cabisbaixos, muitas vezes querendo desistir. Mas quando nós colocamos essa certeza, essa paz no nosso coração, então nós passamos, não vamos deixar, né, não vou fazer demagogia, dizer que você não vai ter mais problemas, né, porque os problemas eles vêm para provar a nossa fé, né, e através disso nós somos aperfeiçoados, né, para que nós possamos desfrutar das promessas do Senhor. Mas aí quando nós decidimos descansar, confiar, então essa paz vem sobremaneira em nossas vidas, e aí o nosso fardo, a nossa luta, ela se torna mais leve. Você vai estar passando, mas aí é algo meio que inexplicado. Quando diz que excede todo entendimento, é porque a gente não consegue entender que paz é essa, que eu estou sofrendo, estou sendo perseguido, fui abandonado, e mesmo assim eu estou sentindo uma paz, né? O sofrimento ele não deixou de existir. A diferença como eu encaro e a quem, né, eu dedico a minha devoção, né, que nós possamos buscar sempre essa paz, né? E aí foi dito que nós precisamos orar, crer e obedecer, né? Oração, né? Não cessar, estar permanente na presença de Deus, porque Ele deixou essa paz para mim e para você. Amém? E que nós possamos transmitir essa paz,
que ao olharem para nós, as pessoas possam ver Cristo em nós, essa paz dele, amém? Então, hoje nós vamos falar, né? Então, eu tinha esse sermão, e aí, como a palavra de Deus se renova, e a nossa vista, a nossa mente, o entendimento, ele vai nos abrindo e vai nos levando, muitas vezes, para outra vertente. Então, é lindo. Estava até conversando, acho que foi ontem, não foi hoje de manhã, no café da manhã. Estava eu, meu esposo e meu menino tomando café, e a gente estava falando de Bíblia, que ele começou a ler a Bíblia. E aí, ele, feliz da vida, porque conseguiu concluir o livro de Gênesis. Toda noite eu criei uma rotinazinha com ele, e aí eu estou colocando ele para ler a Bíblia antes de dormir. Aí ele me chamou, mãe, e eu sem entender. Aí ele fez, Gênesis, estou em Êxodo. Eu digo, que bom. Ele, mãe, eu estou em Êxodo. Eu disse, que maravilha. Ele, eu terminei Gênesis. E a euforia dele foi muito. Então, um livro, e aí eu fui instigando, né? Mas o que foi que você entendeu? Aí ele falou, criação, foi lindo ele falando. Ele disse, criação, Noé, José e Moisés. Ele deu uma sintetizada, sabe? Mas aí já valeu. Então, ele se interessa. A gente sabe que é bem complexo, principalmente aí meu esposo disse assim, tu fosse dar logo o livro do Velho Testamento para o menino iniciar. Eu digo, não foi não, foi ele que escolheu. O que ele não entender, Deus vai abrindo o entendimento, e aí a gente, o que der, a gente explica, senão depois a gente manda para o pastor. Né? Teve até um episódio que ele foi ler, que ele aprendeu na salinha domingo, os 10 mandamentos. Aí disse assim, aí falou da parte que guardava o sábado. Aí ele fez assim, no sábado não irá trabalhar. Aí ele olhou para mim e fez assim, olha, mãe, aqui está dizendo, eu não vou trabalhar no sábado. Eu digo, agora, Jesus, vem cá. Aí meu esposo disse assim, ele só... Né, viu a parte que beneficiava ele. Eu digo, não é bem assim não que funciona, não. Aqui em casa você vai trabalhar, viu? Então, já vai um processo. Às vezes vão ter coisas que eles não vão entender, como nós, adultos, também não entendemos. Né? Temos que pedir discernimento a Deus, e aí a constância dessa busca vai fazendo com que o nosso entendimento seja aberto. Né? E aí... como criança, então, assim, nós somos também, né, crianças, muitas vezes. Então, assim, que a gente possa, cada dia, pedir entendimento ao Senhor. Aí, depois eu disse, o que a gente não sabe, o que sabe, a gente explica. O que não, a gente pede para o pastor. Marca um gabinete para o irmão tirar as dúvidas, que ele é bem... Eu disse, me lembrei de Caio, quando era pequeno, ele é bem questionador. Então, ele não se convence com qualquer resposta. Ele é muito cheio de porquês. Então, ele quer uma coisa em que ele acredite de fato. Eu digo, o que for muito profundo, eu vou levar para o pastor. Eu vou procurar estudar, então o pastor vai ter uma responsabilidade a mais. Mas aí, que nós possamos buscar isso, estar na presença do Senhor. Né? Vai ter coisa que eu já ouvi muito adulto dizer, eu não gosto de ler porque eu não entendo, mas insista. Mesmo que você não entenda, mas estou ali. Ó. Tem coisas que eu não entendo, a gente vai folheando e volta. Como eu disse, então já tinha esse sermão, e aí talvez eu tenha ministrado em outro momento, numa vertente, e hoje, quando eu me deparei, então eu tinha um tema, Deus me deu outro tema e me levou para outra vertente, né, que a gente fala muito de Ruth, né, nesse texto. Né, da prosperidade, amém. Eu estava pegando até o trechinho da música ali, que vai entrar aqui na ministração. O quão Deus, ele renova a sua palavra. Na verdade, é o nosso entendimento, a forma de nos ver. Aquilo que ele quer para nós naquele momento, ele vai revelar através da sua palavra. Ainda que você tenha lido esse texto 10 vezes, então ele vai trazer aquilo que ele quer para a tua vida. Então, meu irmão, o segredo é orar, é ler a palavra, é buscar, mesmo que não entenda. Não pare. Você vai ler a Bíblia todinha, você vai dizer que não entendeu nada. Volta de novo e vai, e Deus vai te dando estratégia, e você vai buscando conhecimento. Né? Hoje tem muitas facilidades para nós aprendermos. Então, o tema é, suas escolhas trazem vida ou morte? E eu disse, Senhor... isso Deus ministrando para o meu coração. Eu disse, é muito forte. E como isso dentro do texto de Ruth? Né, que a gente fala muito, leva muito para essa parte da escolha de Ruth, da prosperidade. A gente também vai chegar lá. Mas nós vamos parar um pouco nessa primeira parte, né, do sogro dela.
né, o que aconteceu com Elimeleque. No caso, com a família e os filhos, eles estavam na terra. O que aconteceu? Estavam passando por provações. Os juízes que governavam começaram a, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, acochar o povo, né? E quem não passa por provações? E muitas vezes você chega a pensar que você está no lugar errado. Quando a luta vem, quem diz? Quem nunca disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Senhor, porque o Senhor me colocou aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tive uma experiência dessa também. Eu cheguei em determinado lugar, né? E aí, passando as lutas e se levantando, até eu entender. E eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o Senhor me trouxe para cá. E aí, Deus começou a falar que tinha propósito na minha vida, tanto na minha vida, como na vida do outro. Ele estava me ensinando algo, e através da minha vida, ensinando outras pessoas. E o processo demorou, viu? Passaram-se anos, e Deus, Ele tem se levantado. E tinha momentos que eu dizia, eu vou desistir, eu vou sair desse lugar, esse lugar não é para mim. E Deus disse, não, não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Houve o tempo de vergonha, e Deus, Ele tem me dado o tempo de honra. E está chegando o tempo de honra. Porque pense numa pessoa que se apropriou no final do ano da promessa que foi lançada aqui, da palavra que foi lançada, do cumprimento da palavra, das promessas de Deus. Eu estou vivendo essa palavra. Essa palavra, ela faz parte da minha vida. Então, eu me apropriei. Se você não se apropriou ainda, eu fiz um propósito com Deus. Sempre que eu subir ali no altar, tiver a oportunidade, eu vou falar disso, eu vou louvar, eu vou ministrar as promessas de Deus, falar, lembrar aos irmãos para que eles não esqueçam. Nós estamos vivendo o ano do cumprimento, mas a partir desse ano, as coisas vão continuar mudando, as promessas vão estar sendo validadas na sua vida. É disso que você, não é só um único ano, esse é o início. Mas para que as promessas se cumpram, tem os processos. Então, fica a dica, fica esperto. Se liga na terra, se liga no céu, porque a gente vai passar por provações, talvez tenha privações, mas Deus está com você, Ele vai te dar vitória. Ele vai cumprir as promessas, mas para Ele cumprir, é necessário que eu esteja preparada. E não tem preparo se eu não buscar. Então, fica aí ligado. Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele estava na terra, e aí começou a ter as perseguições e as privações. E, naquele momento, ele teve que tomar uma decisão. Para não morrer de fome, nem deixar os seus filhos, ele decidiu ir para uma outra terra. Só que aquela terra não era uma terra abençoada. Era um povo que já haviam perseguido o povo de Israel em outro tempo, no Egito. E ele foi para um lugar sem a aprovação de Deus. Ou seja, estava no processo. E aí ele foi, vamos dizer assim, pegar um atalho. Eu vou para cá, vou dar meu jeito, né? Na linguagem de hoje, eu vou dar meu jeito. Ele foi para essa terra de Moabe. Só que aí, viveram um tempo, acredito eu, porque a Bíblia não relata muito essa parte, né, de vivência dos seus personagens, mas eles viveram um tempo, talvez comeram algo daquela terra, usufruíram, mas aí o que aconteceu com ele? Ele morreu. E, posteriormente, morreram os 2 filhos. E ainda mais, os filhos casaram com mulheres daquela terra. Veja aí. Né, o negócio piorando mais ainda. Após 10 anos, morreram os filhos. Né, e naquela época, os homens é que eram provedor. Não é como hoje, que as mulheres podem trabalhar, ter essa liberdade. Então, acredito que Noemi ficou numa situação de desespero. Como? Isso aí tudo consequência da desobediência de Elimeleque. Porque ele não quis passar pelo processo. Ele estava na terra.
de bênção. Mas aí ele decidiu, por decisão própria, ir para um outro lugar. E aí trouxe o quê? Trouxe maldição para a sua família. E acabou morrendo. Então, eu estava ali, o coral cantando, e eu disse, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. E aí, quando o coral estava aí, Deus falando, eu disse, agora eu entendi, porque repetiu. Deus, ele tem os meios dele. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. E aí, Elimeleque, ele não teve a sorte, né? E o que foi que aconteceu? Como nós lemos aqui, e a grande maioria já conhece a história de Ruth. Então, Noemi ficou desesperada, ao ponto de dizer às noras, vão, eu vou ficar sozinha. Né? Como quem diz assim, eu vou ter que me virar. Como eu não sei, porque eu já estou mais velha. Né? De repente, na cabeça dela, ela dizia, eu vou morrer à míngua. Mas vocês não merecem passar por essa situação. E aí, o que foi que aconteceu? Uma delas foi embora, mas a outra ficou. Eu acredito que naquele momento houve um arrependimento, assim, porque Ruth ela era de uma terra diferente, ela era do povo moabita. Mas ela decidiu, quando ela disse, é tão forte, o teu Deus será o meu Deus. Então, naquele momento, houve uma decisão na vida de Ruth, de servir ao mesmo Deus que Noemi. Ela foi usada, né? Deus, ele usa, ele faz como ele quer. Então, esteja atento aos sinais. Esteja atento às pessoas que estão ao seu lado. Tanto para o mal, como para o bem, porque as pessoas se levantam. E o que aconteceu? A história, talvez você esteja vivendo assim, né? Como Noemi. Depois da situação, ela foi levada, porque as mulheres tinham que ir, né? Nós temos que ser submissa para onde os nossos esposos vão. A gente tem que acompanhar, lógico, diante da bênção do Senhor, né? Desde que isso não traga, né, vergonha para nós, mas aí nós temos que ser submissas. Né? Não quer dizer, todo mundo já é bem crescidinho, já entende, né? Aquela coisa de mandar, você tem que fazer o que eu mando. A gente faz, dentro dos princípios do que Deus diz, daquilo que a palavra diz. Não vá de encontro. Se de repente existe uma situação, estou fugindo aqui, mas Deus sabe, que de repente você é confrontada dentro da tua casa, pede sabedoria a Deus. Não bate de frente. Ora, faz diferente, que você vai ganhar o seu esposo, você vai ganhar o seu filho, você vai ganhar os seus pais também. Você vai ganhar os seus pais, sim, porque muitas vezes nós jovens, eita, foi profundo agora. Me senti. Nós jovens, sim, claro, por que não? Né? Muitas vezes, a gente não tem essa preocupação. A gente confronta muito, né? Há um conflito, né, de gerações. Mas aí peça a Deus sabedoria. Nossa família é o nosso bem maior. Nossa família é o nosso bem maior. A atitude daquele homem levou a família dele, vamos dizer assim, para o precipício. Morreu ele, morreu os filhos, ficou a esposa, a nora. E aí Deus levantou Ruth para ser a ajudadora de Noemi. E aí, nessa parte de Ruth, foi como eu entendi a palavra do Senhor. Cuidado com as suas escolhas. Elimeleque, ele escolheu mal. Ele escolheu mal. Ele estava numa terra que, temporariamente, estava difícil a situação. Talvez estava sendo perseguido o povo. Mas era passageiro. Faltou fé. Faltou perseverar. Talvez tenha faltado ele orar para pedir a direção do Senhor. Que não nos falte essas coisas. Se você estiver passando por alguma situação, ore, coloque o joelho no chão. Talvez você está passando por uma situação hoje,
por esses dias, nesses tempos que você não está entendendo. Mas, Senhor, eu não estou entendendo. Por que comigo? Por que eu? Estava tudo indo tão bem. Mas o Senhor é quem sabe os planos que tem ao teu respeito. E Ele tem o melhor para a tua vida. Ele só quer o melhor para você. Se hoje está difícil, se Deus te tirou de um lugar, creia que as portas irão se abrir. E coisas maiores e melhores virão sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Então, ele tentando acertar, tentando dar um conforto para a sua família, ele acabou errando. Ele acabou fazendo escolha errada. Cuidado com as suas escolhas. Como eu disse aqui no tema, no título do sermão. Suas escolhas podem te levar à morte, mas elas também podem trazer vida para você. Amém? Trazer vida abundante em Deus para você. Cada escolha que a gente faz, porque muitas vezes nós fazemos escolhas, erramos, sofremos as consequências, só que nós esquecemos. E no final nós culpamos a Deus. Então, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Amém? Então, esteja atento. Antes de escolher, antes de decidir algo, antes de ir para qualquer lugar, que direção tomar, ore. Peça ao Senhor que Ele vai te responder. Para que você não sofra as consequências e aí tenha que pagar um preço muito alto. A escolha dele levou à morte. Mas a escolha de Ruth foi uma escolha que agradou o coração do Senhor. Trouxe uma nova vida para ela. Porque a partir do momento que ela disse que o teu Deus será o meu Deus, houve um arrependimento. Ela decidiu seguir ao Deus de Noemi. Então a escolha trouxe uma nova vida para ela. E aí vai trazer também prosperidade para a vida dela. Se eu te ouvir, eu prospero. Amém? Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós iremos prosperar. Então, faça a escolha que traga vida para você. Então, Ruth, ela decidiu ficar. E aí, no meio do caminho, né, ela saiu. Foram fazer, Noemi, no caso, ela fez o caminho de volta. Mas essa escolha, sim, essa escolha, Noemi, quando se deparou com aquela situação, ela decidiu fazer o caminho de volta. Ela voltou para onde nunca deveria ter saído. Ela fez o caminho de volta. E hoje Deus está te dando a oportunidade de fazer o caminho de volta para a presença dEle, para a casa dEle, para estar perto dEle. Você pode ter errado, você pode ter se afastado, você pode ter cometido algo que desagradou ao Senhor. Mas hoje Ele está te dando a oportunidade de fazer o caminho de volta. Como Noemi. E ela voltou. Chegou um determinado período que ela estava amarga, ela disse que queria mudar o nome dela. Mas o Senhor trouxe o renovo dele para a vida naquela mulher. E Ruth, com a escolha dela, e Noemi com a sua escolha de fazer o caminho de volta, de fazer o caminho de estar na presença de Deus, de buscá-lo, de obedecer, trouxe bênção sobre a sua vida. E nessa noite, o Senhor, Ele quer que você faça o caminho de volta. Não importa onde você parou. Não importa o que você pensou. Porque muitas vezes nós pensamos, pelos nossos pensamentos, nós acabamos nos afastando de Deus, nos distanciando e acabamos morrendo. Então, nessa noite, o Senhor, Ele quer que você faça o caminho de volta.
o caminho de volta para a vida, e a vida eterna. Porque só Ele tem a vida eterna. É necessário que você se arrependa dos seus maus caminhos. É necessário que você se arrependa dos seus maus costumes. Ele disse, vinde como estais. Mas Ele quer mudança. Mudança de atitude. E a mudança de atitude de Ruth trouxe vida, uma nova vida. Trouxe prosperidade para a vida dela. Ela foi liberta. Ela teve prosperidade material também. Porque Deus ele foi abrindo, né, os caminhos ali. Ela estava numa terra, ela teve um encontro com Boaz. Boaz, se você for mais adiante, você vai ver que ele facilitou, né? Ele se agradou daquela jovem. E aí ele foi o remidor. Ele trouxe remissão, ele foi o redentor, simbolizando o nosso Jesus. Ele foi aquele que trouxe uma nova esperança para Ruth. Ela estava desacreditada, Noemi desacreditada, mas Deus levanta. Deus levanta sempre alguém para vir em nosso socorro. Ou Ele mesmo vem, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia! Deus, Ele não nos fez para sofrer. Deus nos fez mais do que vencedores. Mais, não só vencedores, mais. Então, você é vencedor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é vencedor. Aleluia, que você possa fazer a escolha certa nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou a esse Deus, que talvez até hoje escolheu, como Elimeleque, ir para um outro lado, talvez pela facilidade, talvez pelos prazeres que o mundo oferece. Mas eu quero te dizer nesta noite que só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. E Ele traz vida abundante. Aleluia. E Ele te liberta do pecado. Então, meu irmão, eu gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça. E que você parasse um momento para refletir. Quantas escolhas você até agora tem feito? E que ao invés de te impulsionarem mais para perto de Deus, elas têm te puxado para baixo. Talvez existam pessoas aqui que disseram assim, eu estou no fundo do poço, não tem esperança para mim. Eu quero te dizer que há esperança, a esperança é Jesus para a tua vida, amém? Há esperança sim, solução para o teu problema, amém? Confia nele, que o mais ele fará na tua vida nessa noite, amém? Glória a Deus, eu gostaria que você meditasse nessa canção. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Não importa o que você fez, tá? Mas todo dia o pecado vem, bate a tua porta, ó. me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem. Levante as suas mãos e declare isso. Escolha Deus nessa noite. Faça a melhor escolha que você pode fazer nessa noite. Não existe melhor amigo do que o nosso Deus. É aquele que convida nessa noite para você estar mais próximo dele, para você se arrepender, para você ter uma vida de intimidade com ele. Escolha todos os dias andar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Nessa noite o Senhor te chama a escolher. Escolhe Deus. De uma coisa eu sei, você não vai se arrepender. Escolha fazer o caminho de volta. Um caminho que traz vida e uma vida abundante na presença de Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Que você permaneça no lugar aonde Deus te colocou. Porque no tempo oportuno, no tempo do Senhor, Ele irá mover as águas. E aí você vai se deslocar para onde o Senhor quiser, para onde Ele te mandar. Não seja como Jonas. Não retarde o processo. Não retarde as bênçãos. Jonas foi mandado para uma cidade, tentou fugir, mas não teve jeito. Porque quando Deus tem algo na minha, na tua vida, Ele te traz de volta. E nessa noite, Ele te trouxe aqui para te trazer mais perto. Deus, Ele está buscando um povo de uma intimidade tamanha. Deus, Ele tem saudade de nós. Ele tem saudade do nosso tempo de oração, do nosso tempo na presença, na palavra dEle, aos pés do Senhor. Busque, experimente, por curiosidade. Seja curioso para as coisas de Deus. Se tiver dúvida, pergunta, corre atrás. Copie aquele que faz as coisas que você vê que são coisas boas. Eu vou ali colar naquele irmão. Vou aprender com ele. Porque não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que andar com Ele. Então, meu irmão, permaneça firme. Fique no lugar onde você está.